O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que forças americanas atacaram uma instalação usada pelo narcotráfico na Venezuela. Aos jornalistas, Trump disse que houve uma grande explosão na área do cais onde eles carregam os barcos com drogas. Segundo o presidente americano, a área não existe mais. Trump não respondeu se os Estados Unidos pretendem realizar novos ataques contra o país de Maduro e não especificou o local da operação militar. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Vitelo Brustolin, pesquisador de Harvard, professor da Universidade Federal Fluminense, que chega para nos esclarecer todo esse cenário envolvendo a treta toda dos Estados Unidos com a Venezuela e agora esse ataque que foi confirmado pelo presidente americano. Professor, bom dia, é um prazer te receber aqui no Morning Show na Jovem Pan e eu quero já te perguntar se esse teria sido o primeiro ataque dos Estados Unidos contra um alvo no território venezuelano e quanto isso agrava a situação na região. Bom dia, Kobayashi, bom dia a todos. Bom, o primeiro ataque não é se a gente considerar as embarcações venezuelanas, embora elas tenham sido alvejadas, segundo os Estados Unidos, em alto mar. É o primeiro ataque em solo venezuelano? Ao que tudo indica, sim. O Trump disse que esse ataque aconteceu na semana passada. Alguns relatórios de inteligência dão conta de que a CIA participou da operação, que pode ter usado drones de ataque dos Estados Unidos para isso. Há pouco vocês discutiam a legalidade no Brasil. Existe uma discussão nos Estados Unidos sobre a legalidade de ataques em território de outro país sem a aprovação do Congresso. O Trump já fez isso neste ano, quando bombardeou instalações nucleares do Irã, como Natanz, Fordo e outras, juntamente com Israel. A alegação do Trump era de que o Irã representava uma ameaça iminente aos Estados Unidos e por isso ele agiu como comandante em chefe das Forças Armadas e depois foi justificar no Congresso. Nesse momento ele usa uma justificativa semelhante, de que o narcotráfico da Venezuela apresenta uma ameaça iminente aos Estados Unidos e que precisa ser combatido. Primeiro, com a presença militar maciça dos Estados Unidos no Caribe. Ali está o maior porta-aviões do mundo, Gerald Ford, com uma escolta de 3 destroyers, um cruzador de mísseis, um submarino nuclear. Tem na região também 10 F-35, tem embarcações anfíbias para fazer justamente ataques pontuais terrestres. Mas, de qualquer forma, se o Maduro tentar defender os narcotraficantes ou aeroportos clandestinos ou instalações que possam ser usadas para o tráfico de drogas, aí, Kobayashi, o Trump pode ir ao Congresso dos Estados Unidos pedir uma autorização para realmente fazer guerra contra a Venezuela. Professor, eu vou chamar agora nossos analistas aqui para participarem dessa conversa. Quem vai te fazer a próxima pergunta é o João Belucci. Professor, bom dia. Perguntar para o senhor justamente a questão de se houver efetivamente uma invasão, né, uma invasão confirmada, né, se a gente estaria muito mais próximo de ser uma Malvinas, vamos colocar assim, ou uma Ucrânia, né, se corre-se o risco de criar um campo de combate aqui que perdure muito mais. Lembrando que a Rússia também fez um movimento similar ao do Trump, né, deixou as tropas ali perto da Ucrânia. Muitos falavam, quando vai invadir, acabou invadindo e a guerra está aí há vários anos, ou você acha que estaria mais para Malvinas ou Ucrânia nesse sentido? Bom dia, João. Bom, eu diria que está mais próximo do Panamá, em 1989, na deposição do Noriega. No caso da Ucrânia, a Rússia colocou 175 mil soldados na fronteira terrestre entre os dois países, mandou tropas para Belarus também, que fizeram uma incursão pelo norte até Kiev. No caso das Malvinas, a Argentina foi lá e ocupou aquele espaço, já havia cidadãos, e aí a Inglaterra veio com força total. Por que eu comparo com o Panamá? Bom, primeiro, é na mesma região. Segundo, o Noriega era acusado por tráfico de drogas, inclusive foi preso e cumpriu pena nos Estados Unidos. O Noriega também era um ditador, assim como o Maduro. Naquela ocasião, no Panamá, os Estados Unidos fizeram uma ocupação do Panamá, mas já havia tropas dos Estados Unidos lá, porque o Canal do Panamá foi construído a partir de 1903, e os Estados Unidos mantiveram a ocupação até 1999, ou seja, 10 anos após essa operação. No caso da Venezuela, provavelmente não vai ser feita uma operação em larga escala, porque só há 15 mil soldados americanos na região. As Forças Armadas venezuelanas, contando com as forças paramilitares,
tem 340 mil no contingente. Então, 15 mil não são o suficiente para fazer uma ocupação. Podem ser feitas operações pontuais, operações contra áreas ocupadas por narcotraficantes, como nós falávamos há pouco. Caso seja feita uma operação contra o Maduro, e aí bombardeio, por exemplo, a questão é quem fica no poder no dia seguinte, porque o Maduro não está no poder sozinho, ele tem as Forças Armadas do seu lado. A Venezuela é um dos países que mais tem generais proporcionalmente ao tamanho das Forças Armadas no mundo, são mais de 2 mil generais. Para a gente fazer uma comparação, nós falávamos em 340 mil na Venezuela, contando os paramilitares. O Brasil tem um contingente de 360 mil e tem 300 generais, já é considerado muito. Esses 2 mil generais na Venezuela, eles não cumprem só suas atividades fins, porque não tem atividade fim para todos eles. Então, tem general dirigindo empresa estatal de televisão, tem general controlando mineração, inclusive de ouro, extração de petróleo, tem general fazendo contrabando e, inclusive, relatórios de inteligência mostrando que há generais traficando drogas. Então, a questão é, esses generais cometeram crimes contra a população da Venezuela, isso é demonstrado em relatórios da ONU, são perseguições, são torturas, estupros. A Venezuela é um país de 28 milhões de pessoas que tem 8 milhões de refugiados. Quem vai pagar pelos crimes que esse regime cometeu durante 2 décadas e meia? O Edmundo González, que venceu as últimas eleições com 67% dos votos, conforme demonstram as atas que estão com a Organização dos Estados Americanos, disse que faria uma anistia. E ele propõe isso para que não haja uma guerra civil na Venezuela. Professor, a pergunta agora é do Elias Tavares. Professor, muito bom dia falar com o senhor, é uma alegria muito grande. Professor, eu gostaria de saber assim, né, se a gente tiver um desdobramento, bombardeios, enfim, se a coisa de fato for acontecer, qual o impacto disso para a América do Sul, em especial para os países vizinhos? Bom dia, Elias. Pois é, essa é uma questão complicada, porque todo mundo, ou pelo menos todo mundo que se preocupa com a população da Venezuela e com os direitos das pessoas que sofrem no país, e que muitos deles estão no Brasil, são 630 mil deles que estão no Brasil nesse momento, todo mundo deseja que haja uma transição, que esse regime saia do poder. O Trump disse que o Maduro ofereceu de tudo, até o petróleo, para se manter no poder, mas o Trump não quer mais isso. O Trump quer o pacote completo, na verdade, né? Ele quer que o Maduro saia, ele quer o petróleo da Venezuela, ele falou isso em campanha, então é inegável, e ele quer combater o narcotráfico. A Venezuela não é o principal produtor de drogas, nem o principal destino, nem o principal país de passagem para as drogas que chegam aos Estados Unidos. Muitas dessas drogas passam pelos Andes, então Colômbia, Peru, e passam ali pelo Panamá, pelo Equador, pelo México, mas os Estados Unidos também têm uma operação no Pacífico, a Pacific Viper, para combater o tráfico também naquela região marítima. Agora, a sua pergunta, olha, tem muitos venezuelanos no restante da América do Sul, então na Colômbia são 3 milhões, na Argentina mais de 1 milhão, no Chile há mais de 1 milhão, desses 300 mil estão ilegais, inclusive isso influenciou as eleições recentes no Chile, tanto a esquerda quanto a direita disseram que o Maduro deveria sair do poder, que ele é um ditador. Esses 300 mil influenciaram as eleições porque o candidato de direita que venceu no Chile disse que eles têm até março para sair do país. Se não saírem agora, em março vão sair sem os bens. Inclusive é um discurso parecido com o do Trump, porque alguns deles tiveram filhos no Chile e ele foi perguntado sobre isso, o Cast, né, o candidato que venceu, ele disse, olha, os filhos podem ficar sob tutela do Estado. Né? Inclusive tem essa questão, porque os filhos que nasceram no Chile são cidadãos chilenos. Mas, enfim, a consequência seria, na verdade, que os países da região teriam uma inundação de pessoas, mais refugiados da Venezuela. Isso seria catastrófico para a região. Perfeito. Professor, para a gente fechar aqui uma última pergunta, a gente tem tempo para mais uma. Quero mudar de assunto, porque o presidente americano, Donald Trump, também afirmou que ficou muito irritado com o suposto ataque que a Ucrânia tentou fazer recentemente naquele outro conflito que a gente conhece bem, que é o conflito da Rússia contra a Ucrânia. Como é que o senhor tem visto essa negociação por lá? A gente teve nessa semana a divulgação de mais alguns detalhes do plano de acordo que tem sido
elaborado, mediado pelo presidente americano também. Sua análise. E um ataque também que a gente teve, também dentro desse contexto, o ataque que a gente teve lá em relação à casa de Putin. Pois é, a Rússia disse que houve um ataque com 91 drones a Novgorod, uma região que fica entre Moscou e São Petersburgo. Fica a 1.500 quilômetros da fronteira da Ucrânia, mas não há nenhuma evidência. Os russos não mostraram nada. Inclusive, os ucranianos estão dizendo que não serão mostradas evidências porque esse ataque não aconteceu. Vamos imaginar que tivesse acontecido. Bom, no início da guerra, os russos tentaram matar o Zelensky e a família dele com paraquedistas. É uma guerra. Todos os dias são bombardeados civis em Kiev, por exemplo, que não é a linha de frente. Todos os dias o Putin ordena bombardeios. Então, imaginar que, mesmo que a Ucrânia tivesse planejado esse ataque, isso infringiria alguma regra dessa guerra, não há nenhuma lei internacional que proibisse um ataque desses. Na verdade, desde o dia 11 de dezembro, Sergei Lavrov, chanceler da Rússia, já vem dizendo que não concordará com a proposta de paz que foi negociada entre Ucrânia, Europa e Estados Unidos. Essa proposta não é boa para a Rússia. A proposta prevê que a Ucrânia vai ingressar na União Europeia, que vai ter garantias de segurança equivalentes ao artigo 5º do Tratado da OTAN, que essa zona, essa área que o Putin agora ocupa, em Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, vai se tornar uma área internacional, os dois exércitos têm que se retirar, que a Ucrânia manterá um exército de 800 mil soldados e que terá 800 bilhões de dólares em fundos internacionais para sua reconstrução, inclusive com reservas russas. Então não interessa à Rússia essa proposta. Se houve ou não ataque à casa do Putin, isso é pouco relevante agora, mas de fato a Rússia vai usar isso para não chegar a dizer não para o Trump, ninguém quer dizer não para o Trump, mas para recusar a proposta da Ucrânia. Kobayashi. Perfeito, quero agradecer demais aqui a participação, conversando conosco, o professor Vitello Bustolin, sempre conosco aqui na programação da Jovem Pan, professor, pesquisador. É uma honra te receber e até a próxima, professor.